Então, é o seguinte, eu queria propor o seguinte, né? Eu acho que, diferente do estudo de Coríntios, a gente está meio perdido em Gálatas. Então, eu gostaria de passar o texto de 1 e chegar até onde a gente chegou semana passada, talvez, e pontuar algumas coisas que eu acho que, senão, não dá muito sentido, né? Senão a gente vai passando, porque eu entendo o seguinte, é uma carta única, né? O tal do apóstolo Paulo, num dado momento, ele seguiu com um problema e falou, vou escrever uma carta para esses caras. E escreveu baseado numa ideia, num tema, em alguma coisa que ele queria chegar. A maioria das interpretações que a gente ouve da Bíblia, parece que é o mesmo problema que a gente viu em Coríntios, parece que os caras querem um pedacinho do texto, e aquele pedacinho do texto traz todo um... né? Nossa, uma coisa tremenda. E eu acho que é uma carta, tem início, meio e fim. Se a gente não captar nesse início o que Paulo está querendo e contra o que ele está, no caso de Gálatas, contra o que ele está se investindo, está indo contra, vai chegar um momento que a gente já não vai conseguir mais interpretar a carta como carta, vai ter que interpretar pequenos trechos da carta. Por exemplo, Coríntios a gente mais ou menos conseguiu fazer isso, a gente termina e fala... Também era muito longa, né? Hã? E Coríntios é longo, né? Mas a gente de alguma forma conseguiu, tem um sentido que a gente deu, né? Vai até o fim e você fala, ah, legal, ele está tratando mais ou menos desse assunto. E Gálatas eu acho que a gente deveria também procurar fazer isso, né? Então eu proporia a gente dar uma passada nesses dois capítulos nesse sentido, para dar esse sentido, né? Primeiro entender quem é Gálatas, quem são esses Gálatas, né? Então aqui Gálatas é uma igreja, se não me engano, ela está lá na Turquia, é isso mesmo, né? É o que hoje a gente chama do interior da Turquia, né? Está entre Jerusalém e o que hoje é Istambul, né? É uma região que está ali, é uma região que foi helenizada, nunca vamos esquecer disso, é diferente de Coríntios. Coríntios é Grécia, né? Então está no interior do próprio conceito do que seja a Grécia. Os Gálatas já não, eles não estão no interior da cultura grega, mas são influenciados muito grande. Se a gente lembrar a história geral, o tal do Alexandre Grande sai dali da Macedônia, que é acima da Grécia, praticamente o que a gente chama de Grécia hoje também, mas sai da Macedônia, invade a Turquia, invade o que é Israel hoje, e vai até o Irã, o Iraque, chega nas fronteiras da Índia. Durante uns 200 anos, a cultura grega se instalou na Galácia, naquela região. Depois os romanos vieram e invadiram aquele negócio lá. Então, nessa época era domínio Império Romano, mas também tinha uma forte influência grega, mas não era grego. Estão entendendo a miscelânea que eu estou fazendo, né? É mais ou menos como o Brasil. O Brasil não é Estados Unidos, mas é América, né? A gente aqui tem muito da cultura americana. Eles são mais ou menos assim, eles têm muito da cultura grega, mas não são gregos. O Paulo está escrevendo em grego para esses caras diante de um problema sério. Porque Paulo, pelo jeito, foi lá e pregou o evangelho para os caras. Só que Paulo, ele não ficava a vida inteira no lugar. Paulo, ele tinha uma noção muito clara do que ele tinha que fazer. Ele ficava 2, 3 anos, picava a mula, ia para outro lugar, ficava mais 2, 3 anos, treinava uma liderança, conversava lá com os caras, começava a coisa e saia fora. E ele ia fazendo isso, né? Depois ele vinha escrevendo cartas aos coríntios, do pessoal de Éfeso, de Gálatas, de Filipe, Colossos, Tessalônica e tal, exatamente para reforçar as pregações e manter o contato com essas pessoas. No que ele sai, logo em seguida vem influências que ele não acredita que sejam boas influências. Foi a primeira reunião que a gente falou, quando a gente falou, olha, ele está brigando aqui contra 2 tipos de influência. Primeiro, o gnosticismo, que é uma salvação apenas intelectual. Isso é muito claro na cultura grega. O que os gregos pensavam? Como que eu retorno a Deus? Está lá em Platão, está lá nos neoplatônicos, chamados assim, neoplatônicos, Plotino, Porfírio e tal, que vão acontecer mais adiante.
mas em Platão já está presente isso. Pelo simples ato de conhecimento, Platão diz o seguinte: quando eu conheço, eu me torno divino. Quando eu sei da coisa, eu me torno divino, eu me torno um pequeno Deus. Isso chama gnosticismo, ou seja, gnose, conhecimento. Eu consigo a salvação, meu retorno, a via de salvação é apenas pelo conhecimento. Eu vou estudando, um dia eu chego e falo, alcancei o máximo do conhecimento, é como se eu dissesse, estou salvo. Paulo briga contra esses caras. Ele fala, não é assim que acontece a salvação do homem. Ele também briga com outro tipo de gente, que é o pessoal chamado judaizante, que é aqueles que acreditam que é por obediência. Então, não é por conhecimento, não é pelo estudo, mas é saber da lei e obedecer à lei. Então, esse papo nosso, que aqui para os judaizantes era o inferno, né? Deixar o filho e a filha transarem fora do casamento, não. Fora do casamento é pedreira, é pedra neles, porque isso está contra a lei, né? Então, os judaizantes pregam o não adulterarás, por exemplo. E se você adulterar, você tem que ser apedrejado na porta da cidade. Ok? Paulo também está brigando com esses caras. Então ele briga em duas frentes ao mesmo tempo. Só que aqui a maior influência que a gente vai ver contra os Gálatas é dos judaizantes. Ele fala também sobre conhecimento, mas ele rapidamente está brigando contra essa tendência de uma igreja que fala o seguinte: nós temos que conhecer o livro da lei, obedecer à lei, porque obedecendo à lei nós seremos salvos. Então ele começa com Gálatas, aí ele começa a ser duro com os caras, fala, pô, o que vocês estão fazendo? Né? Então, a gente repassar o capítulo 1 e 2... Não, peraí, só entender, você está falando do gnosticismo, do judaísmo, né? Os dois, isso. Isso, aí você falou do terceiro, não? O terceiro, então, vamos dizer, é o jeito cristão da Então, obtenção você da só salvação. tem que obedecer ali. Não. Então eu entendi bem errado. Não. Paulo está brigando aqui contra o gnosticismo, Tá. ou seja, só pelo conhecimento. Tá. Então, se eu me torno doutor, pós-doutorado em teologia, eu sou salvo. Paulo fala, esquece esse negócio, não é assim. Ele está falando no outro grupo, contra o outro grupo, que é a maior briga dele aqui, que é conhecer a lei, me submeter à lei e obedecer à lei. Tá. Ele fala, existe uma terceira via. Qual é a terceira via? A graça. Você não é salvo nem por obediência, nem por conhecimento. A graça revelada em Jesus Cristo é que te dá a salvação. E isso não depende de nenhuma atividade, nem de obediência, nem de conhecimento. Tá. Eu só ouvi errado. Então. Essa última parte eu não tinha falado, né? Na verdade. Foi bom você ter. Então é uma terceira via do Evangelho, que ele chama do verdadeiro Evangelho, que é o seguinte: você crê na graça revelada em Jesus Cristo e pronto, acabou. O resto é um outro departamento. É o que a gente tentou ver em Coríntios, né? Quando a gente falou em Coríntios que existia a semeadura, a semente. A gente falou, a semente é como a graça. Por quê? Porque eu não domino as leis da semente. Uma vez que a semente está posta na terra, ela vai germinar sem que eu faça nada. Isso é como vamos dizer, um espelho daquilo que a gente pode entender como a graça de Deus. A graça de Deus veio à terra, ela na terra germina, e eu não posso fazer nada para fazer a semente virar uma árvore, porque ela vai virar porque está na semente, não está no meu esforço. Só que existe um outro componente agora, que é um componente de um edifício eclesiástico, que é exatamente a igreja. A igreja são relações humanas que a gente tem que tratar num outro departamento, não da salvação, mas o convívio mútuo baseado em alguns princípios. Certo? Isso a gente tentou ler em Coríntios, tanto que Coríntios ele termina exatamente falando isso. Você vai lá e cuida dos pobres, junta dinheiro para os pobres. Por quê? Porque você não está cuidando da salvação de ninguém. Você está cuidando do bem-estar do teu próximo. Você está cuidando de relações de dignidade. Está cuidando de uma outra coisa. Esse é o evangelho que Paulo vem pregando. Os outros estão falando, não, só isso não é muito fácil. Você tem que obedecer para ser salvo. E aí ele fala, então o que vocês estão fazendo? Eu ensinei para vocês que não tem peso de lei, não tem obediência, não tem nada. Simplesmente você crê. O justo viverá pela fé. Né? Esse é o mote, esse
É o carro-chefe de Paulo. O justo viverá pela fé. A partir da salvação, então vamos estabelecer modos, vamos dizer, cristãos, mas não no sentido da salvação, mas no sentido da caridade mútua, do respeito, da justiça, de conviver como igreja, né? Então é essa passagem que a gente precisa. E aí ele começa a brigar com os caras. Bom, isso é uma coisa importante a gente entender quem são os Gálatas, contra quem Paulo está brigando. E agora um terceiro aspecto é exatamente a gente relembrar o que para Paulo, ou pelo menos a interpretação que eu faço, do que para Paulo significa ser igreja. Ser igreja é onde pessoas, seres humanos, se reúnem de forma igual, sem hierarquia, sem distinção de cor, de sexo, de condição social, política, econômica, qualquer distinção, se reúnem para discutir a melhor forma de viver. É um espelho direto do que a gente pode chamar de uma assembleia grega. Como é a assembleia grega? Os caras da cidade se reuniam e davam um palpite sobre como gerenciar a igreja, a cidade. Todos tinham direito, desde o sapateiro até o grande agricultor, o que tinha posses muito altas. Todos tinham o mesmo direito. Paulo, então, está trazendo, no meu entendimento, esse conceito de igreja, um lugar onde todos, como a gente fez antes de eu começar a fazer essas coisas, vamos discutir como educar filho? Vamos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Ninguém falou aqui que tem que ser aqui, vamos abrir a palavra de Deus. Não. Aí falou, a minha opinião é essa. Eu falei, eu sou um pouco diferente. Mas, ser diferente não significa que um tenha verdade e o outro esteja errado. Simplesmente, cada um está tentando e vamos conhecer um jeito do outro, que foi a tua ideia, né? Vamos conhecer uma ideia do outro, porque de repente eu posso não estar pensando numa coisa que o outro está pensando. Mas, em momento algum, um está mais certo que o outro, né? Então, no meu entendimento, Paulo está trazendo esse conceito. Vamos trazer os nossos problemas corriqueiros, normais, vamos discutir, buscando, assim, por exemplo, você ressaltou, eu acho que na minha relação com minhas filhas tem que ter confiança. Bom, o que está por trás disso? Estabelecer um nível de confiança é poder ainda trazer dignidade para ela, para manter aberto, eu interpretei dessa forma, né? Você pode me corrigir se não for, manter aberto os canais de comunicação, porque ela tem menos experiência que eu posso sempre estar ajudando-a nesses processos difíceis que são a passagem da infância para a parte adulta. E então eu privo pela confiança mútua. Eu posso falar, eu privo, não é o meu caso, mas eu privo por respeito à autoridade. A gente vai discutir. Daqui 50 anos a gente vai sentar e ver quem errou mais e quem acertou mais. Mas, estamos tateando no mesmo universo. No meu ponto de vista, é isso que Paulo está fazendo aqui. É essa briga de Paulo. Por quê? Porque se a salvação é pela graça, não existe lei que regule a nossa educação do filho. Eu não posso abrir o Velho Testamento e falar assim, olha, sexo só depois do casamento, porque diz não adulterarás. Ele está falando, não é para obedecer a lei. A lei não salva ninguém. Então como que a gente vai fazer? Vamos conversar. E vamos buscar como educar meus filhos para que eles tenham dignidade e possam se colocar como adultos dignos e respeitáveis e num mundo complicado como vai ser daqui 20, 30 anos. Não é? Então, é nesse sentido que eu acho que Paulo está ajudando os Gálatas. Né? Então, por aí que Paulo começa, por exemplo, o capítulo 1, versículo 18. Se eu estiver falando muito, se vocês quiserem falar, vocês falam. Só estou tentando dar eu acho pontuar, direcionar a leitura, né? Pelo menos a leitura que eu tenho. Também é a mesma coisa de educação de filho. É a leitura que eu tenho, pode não ser a mais correta. Ele se converte. A palavra apóstolo, voltando, né? A palavra apóstolo, que não é traduzida aqui também, para mim significa simplesmente aquele que foi enviado para um determinado lugar.
é enviado. Então Paulo, ele diz o seguinte: eu fui enviado para pregar aos gentios. Quem são gentios? Todos os que não são judeus. E Pedro foi enviado para pregar aos judeus. Aí ele fala: eu sou apóstolo dos gentios e Pedro é apóstolo dos judeus. Na verdade, ele só foi enviado para pregar o evangelho. Apóstolo é uma palavra original, é isso? É grega. Significa enviado. Mensageiro. Apóstolo mesmo? Não, mensageiro não. É enviado. Mensageiro é ângelos. Não, que é traduzido como anjo. Para você ver, você falou bastante sobre isso, você falou sobre essa questão de o cara que é o missionário, né? Ele vai. Que na verdade cada um de nós é um apóstolo nesse sentido, né? Você na tua empresa, você é como um enviado de Deus para aquelas pessoas que têm um relacionamento diário. Paulo, ele falava: eu sou um apóstolo, por quê? Porque eu saí do meu povo judeu e fui para um lugar. E aí ele radicalizou essa ideia, tanto que ele abriu uma igreja na Galácia, que era, sei lá, naquela época, como se hoje fosse na China, né? Para eles, fazer uma viagem de 500, 600 quilômetros era viagem de dias, né? Então ele então falou: eu fui enviado para os Gálatas, eu fui enviado para Corinto, eu fui enviado para Roma. Eu sou apóstolo aos Gálatas, né? Enviado para os Gálatas, né? E Pedro não, ele é como se Pedro agora fosse enviado aos judeus, ou seja, tentar tirar os judeus daquela situação, aquela leitura bíblica que já não funcionava mais, né? E aí ele fala: decorrido 3 anos, eu subi a Jerusalém para falar com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos enviados ou dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, tal, depois fui para outras regiões. Aí ele está explicando exatamente os papos que ele teve com esses caras. Por quê? Porque ele vai justificar a ideia de que o evangelho que ele está pregando, ele antes acertou com essas pessoas. Não é que ele tirou do colete, assim, meu mágico, e falou: eu vou falar para todo mundo não obedecer a lei, vou fazer porque eu falo o que acontece. Ele está explicando, vamos dizer, o rito que ele teve que passar e o respeito que ele teve com essas pessoas que eram reputadas líderes, e ele vai discutir essa liderança também. E ele fala o seguinte: olha, eu não fui falar para vocês coisas completamente descabidas. Antes eu fui lá falar com Pedro. Cheguei: Pedrão, eu vou falar com os caras isso. O que você acha? Pô, legal, vai lá e fala. Tá bom, tô indo. Na verdade, ele fala que teve revelação, né? Mas eu acho que meio que para confirmar essa revelação com esses caras, né? E porque tem esse sentido de unidade, né? No sentido de que estamos mais ou menos falando a mesma coisa. Não são 2 grupos distintos, eles e nós. Porque, embora o Pedro fale para um grupo e eu fale para outro grupo, a gente está falando mais ou menos a mesma coisa. Nós acertamos a coisa antes. Depois é que veio um outro bando aqui para atrapalhar vocês. Mas eu e Pedro, nós nos acertamos. Porque Pedro era reputado como um cara com autoridade, né? Então ele era respeitado pelas comunidades cristãs como alguém com... Então Paulo, quando foi falar com Pedro, ele está falando: olha, se vocês reputam Pedro alguma coisa, eu fui lá falar com eles. Então não fui falar alguma coisa para vocês que Pedro desconhecia ou que ele não concorde. Eu fui lá acertar as bases do nosso... Era um aval, né? Um aval, mais ou menos assim, né? Então ele está descrevendo esses diálogos e dando... É um meio retórico de dizer: antes de eu falar para vocês, eu falei com eles. Então não me venham depois dizer que o que eu estou falando aqui para vocês, ninguém sabia, que eu inventei moda. Eu não inventei moda nenhuma. Está tudo acertado, né? Aí a partir do 2 ele começa, né? Ele volta a falar com Pedro. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, né? Vamos dizer, o séquito dele, né? Subia em obediência a uma revelação, que você falou, e lhe expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência.
para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então o Paulo, ele é um cara, aqui a gente vê a estratégia dele, né? Ele, em vez de explicar o evangelho dele para qualquer um, ele foi nos caras que todo mundo falava, bom, esses caras são os manda-chuva. Ele falava, então eu vou explicar para o manda-chuva, porque uma vez que o manda-chuva deu ok, o resto vem a rodo, né? Então ele só está contando a estratégia dele. Eu primeiro fui falar com os manda-chuvas e expliquei o que eu estava falando para vocês. Eu, Barnabé e Tito fomos lá para bater o papo. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. O que é a circuncisão? Tinham 2 ritos de entrada na religião judaica. Na verdade, um rito só. Outra coisa. Então, um grande rito. A criança nascia, ao 8º dia ela era circuncidada. Ou o adulto, quando ele se convertia, se circuncidava. A circuncisão dizia o seguinte: você se circuncisa, você respeita toda a lei. Você se torna um judeu. A partir de agora você tem que guardar o sábado, você tem que oferecer os sacrifícios, você tem que cumprir tudo, obedecer. Então Paulo está dizendo que Tito não foi constrangido a se circuncidar. Significa que aqueles que estavam na Assembleia, que não era Paulo, e que era Tiago, Pedro, João e os outros, eles falaram, não, você não precisa se tornar judeu para se tornar um de nós, um cristão, para comungar da mesma fé. Esse você não precisa passar por um rito. Não precisa passar por um rito e nem passar pela obediência da lei. Você é cristão por fé, por graça, e não por rito. Você não precisa virar judeu para virar cristão, né? Porque a grande jogada desses judaizantes é o seguinte: para você se tornar cristão, você tem que se tornar judeu antes. Você vira judeu, vira cristão. E Paulo está falando, não, a graça anula a lei. Portanto, eu me torno cristão como que num bypass, eu passo por cima da lei e já estou lá. Então ele está falando, o Tito não foi constrangido a virar judeu por Pedro, por João, por Tiago. Pô, e agora vem os caras e estão falando besteira no vídeo de vocês. Ele está armando esse circuito, né? Ele está explicando para as pessoas. Você não precisa da lei. A lei, esquece a lei, né? Isso por causa dos foi constrangido a circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. É o seguinte, quando Paulo está jogando a palavra escravidão e liberdade, ele está jogando isso diante da lei. A liberdade é liberdade né? A liberdade em relação a alguma coisa. Eu sou livre sempre em relação a alguma coisa que me tirava a liberdade. O que tirava a liberdade para Paulo é a lei. E o que torna uma pessoa escrava é a lei. Então, aqui não está claro ainda, mas nós vamos ver no interior do livro de Gálatas que essa coisa, que quem faz o homem ser escravo, todo mundo pensa, é o pecado. Não, é a lei. Porque é a lei que diz que eu peco. Uma vez que eu estou em Cristo, eu sou livre da lei e, portanto, do pecado. Essa é a grande inversão de Paulo. Quer dizer, você não fica livre do pecado quando você não peca. Você fica livre do pecado quando você não tem lei que te diz que você pecou. Entenderam a diferença? A gente já discutiu uma vez isso, né, Mônica? Me lembro que tem uma gravação, vocês podem voltar aqui exatamente esse jogo que eu faço, que eu entendo de Paulo. Se você diz, não tome Coca-Cola, senão você não vai para o céu. Aí todo mundo sai daqui, eu tomei Coca-Cola, já não vou para o céu. Porque existia uma lei que dizia não tomar Coca-Cola. Aí o Ari fala, não, eu recebi uma revelação e diz, a Coca-Cola não me leva nem para o céu nem para o inferno. Aí eu posso tomar Coca-Cola, porque agora já não existe a lei. Eu sou livre. Claro, uma vez livre da lei do céu e inferno, eu estou preso a uma outra lei, de convivência mútua. Porque eu posso estar bebendo a Coca-Cola do outro que está lá guardando por um momento. Aí eu estou desrespeitando uma relação com o próximo, mas não com a minha salvação. Entendeu a diferença? Uma coisa é graça, outra coisa é convivência, né? Aos quais nem ainda por hora nos submetemos. Ele diz que ele não liga para esses caras, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. A verdade é a graça, né, que está em Cristo Jesus.
E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, nós estamos falando o seguinte, que a igreja é um lugar onde as pessoas são todas iguais. Paulo está dizendo, aqueles que pareciam, estavam jogando como aparência de ser alguma coisa. De quem ele está falando? Pedro, João e Tiago. Esses caras que parecem ser alguma coisa, para ele não são, por quê? Porque na igreja não tem ninguém melhor nem pior. Todos têm o direito igual a dar opiniões e a ser avaliada a opinião como uma opinião válida. Se uma vez que o Ari põe uma opinião dele, ela é tão válida quanto a de qualquer outra pessoa aqui. E se eu me exaltar e dizer, não, mas está escrito assim, aí eu posso estar como aparência de autoridade. Mas não tenho autoridade para isso. Eu estou fazendo um jogo de aparências. É isso que Paulo está falando. Eles parecem ser autoridade, mas eles não são, porque na igreja não existe autoridade. Mas isso, de certa forma, é meio contraditório da parte dele, né? Porque ele foi lá falar com Pedro que ele reconhecia como autoridade. Né? Por aparência. Né? Ele diz o seguinte, né? Antes. É o tal do aval, né? Ele vai mais para confirmar com os outros do que com ele mesmo. Aqui ele diz, subi em obediência a uma revelação, no 2:2, né? E lhes expus a Pedro, João e Tiago, o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Ele está jogando com a palavra aparência, parecem ser de maior influência. Eles andam entre as pessoas como se eles fossem alguma coisa. Eu não reconheço isso, porque eu não vejo essas pessoas como de maior influência, nem são de autoridade, porque eles não são melhor do que eu. Nós todos somos iguais, por isso chama-se igreja. Igreja é uma assembleia onde homens livres, no caso do grego, homens livres se reúnem. Quem que manda na igreja? Ninguém, na eclésia grega. Paulo está chamando esse conceito para dentro da igreja de Jesus Cristo e falando, olha, se alguém pensa que manda na igreja é só por aparência, porque eles não mandam porcaria nenhuma. E a briga de Paulo com Cefas vai ser baseada nesse quesito, que Pedro não tinha autoridade sobre a igreja, porque ninguém tem autoridade sobre a igreja. E ele chama todos de irmãos. O que são irmãos? Estão submetidos ao mesmo pai, são tudo igual, cara. Né? Você não brigava com a mulher, falou de tapa com o Hugo. Por quê? Porque o Hugo falava, quem é esse amigo? Só que ele nasceu antes, ele acha que ele é o Bambam aqui. Sai não tapa com ela. Pô, lá em casa é a mesma coisa. O Pedro e o Denis, eu e o Júnior, quantos tapas eu e o Júnior já saímos? Né? Meu irmão mais velho. Por quê? Porque entre irmãos é aquele, o melê, né, cara? Entre o irmão, todo irmão briga com todo irmão. Você brigou com os seus dois irmãos. É sempre essa brincadeira. Por isso Paulo chama de irmão, porque se ele chama de qualquer outra coisa, ele chama de discípulo, Tito, meu discípulo, ele já coloca título embaixo. Mas ele fala, não, são irmãos, eu estou com meu irmão Tito e Barnabé. Meu irmão Pedro, João e Tiago. Meu irmão, por quê? Porque é tudo igual, moçada. Né? Então ele está falando aqui, o cara tem aparência de autoridade, mas não é verdadeiro. Ele fala aparência porque ele está dizendo que por trás disso não tem realidade, não tem verdade em ser autoridade. É só um mise-en-scène. Mesmo no capítulo 1, verso 1 mesmo, que ele diz que vem por parte de Deus, mas isso não torna ele uma autoridade, né? Todos podem vir por parte de Deus, não é isso? Né? É engraçado que a Igreja Católica usa o Pedro como bambambam, maioral e Deus na Terra. Né? Mas a igreja evangélica é mais ou menos a mesma coisa. Né? Não temos igrejas aí com apóstolos, e depois os bispos, depois os pastores, depois os presbíteros. Toda vez que você estabelece uma hierarquia, você diz que essa hierarquia é divina, você rompeu com o princípio eclesiástico mais fundamental do meu ponto de vista. Mas eu não acho que é dito que é divino. A católica é? Cara. Tanto que você pega a igreja que tem pastor desses caras aí, o cara falou é lei, meu. Não, aí você está falando uma E outra até coisa. assim, ele falou é lei. Você está falando de uma coisa diferente. Mas o apóstolo Mas ele não. Mas ele, do Senhor, não, o Senhor é assim.
Você não está entendendo? A gente, por exemplo, a gente ouve o Marx, então a gente vai entendendo quais são os meios de pensar dele e como ele já está muito na nossa frente, faz senso o que ele fala e a gente... Tá, mas isso acho que é outra coisa. Então, uma coisa é você ensinar, a outra coisa é você ser autoridade. Né? Eu acho que essa é a diferença. Você não... E aí você usou autoridade divina. Não sei se... Ah, meu, vai algum subordinado do Estevão Hernandes lá falar que você tá errado, bicho. O cara é excomungado da... Não, mas ele não tem autoridade divina. Ele tem autoridade, é o que ele está falando, eu estou falando sobre o divino. mas Para nós não, né? mas pra eles... Mas pra eles têm. Não, mas você acha que eles usam o divino? Usam. Mas vamos voltar, vamos nos ater a nossa ensino. Toma um tempo, cara. Aí ele fala, enquanto aqueles que pareciam de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência dos homens. Vê que o próprio parente dele já quebra qualquer sentido de aparência. Ele fala, Deus não está nem aí para ele, eu também estou me lixando com esses caras, né? Esses são Pedro, João e Tiago. Esses digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Você vê que ele está destruindo qualquer diferença, qualquer hierarquia, qualquer possibilidade. O Pedro é Pedro. Não, o que fez em Pedro, fez em mim. E pode ler a mesma coisa. O que faz na Cíntia, faz na Mônica, faz no Du, faz no Ari, faz no Marcos, indistintamente. Pode mudar o tipo de atuação. Um é para o gentio, mas é o mesmo Deus e opera, né? Tem um pouco aquela questão de Coríntios, quando a gente lê os dons espirituais. Não é o dom em si que é a questão. A questão é como esses dons se misturam e fazem com que haja uma codependência do corpo. Ou seja, você tem um dom, eu tenho outro, eu não sou melhor que você, somos diferentes e precisamos um do outro. É mais ou menos esse sentido que eu acho que o Paulo está falando aqui. Bom, enfim, estamos entendendo aqui a briga de Paulo contra essas aparências que se instalaram na igreja, e essas aparências é que forçavam as pessoas a submeterem uma lei de aparência, que era a lei do Velho Testamento. E Paulo está falando, na igreja não existe esse tipo de coisa. Nós não nos movemos nem por obediência, nem por conhecimento e nem por aparência. Nosso negócio é outro. Que não é verdade, né? Isso é uma utopia. Né? As igrejas se movem por aparência, por obediência, por seguir alguma lei. E quando conheceram a graça que me foi dada, olha só, aí ele chama a graça. Ele está brigando contra a aparência e contra a lei. Aí ele fala, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, ele não disse que era coluna, ele disse as pessoas os reputavam como colunas, eu não acho nada. Me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente uma coisa, veja, toda a lei é destruída com essa frase, recomendando somente uma coisa, que lembrássemos dos pobres o que também nos esforçamos por fazer. Pronto. A graça Então, de ele quer Deus... dizer o quê? Que eles se dividiram, alguns iam... Uns vão pregar para os judeus e outros para os gentios. É isso que ele falou. Só. E aí eles recomendam, olha, você está livre da lei, porque pela graça entendemos que a fé agora é fé na graça. Só recomendamos uma coisa, recomendamos, lembra dos pobres. E essa Não é lei. ação de estender a mão e abençoar tal não é um reconhecimento de autoridade? Não vamos esquecer que Paulo ele fala contra a entrou no aparência, jogo. mas ele fala o seguinte, Uhum. por conta dos outros eu vou fazer isso. Mas eu não estou, para mim, tanto faz, porque eu sei da onde que eu recebi a coisa. E eu vou lá só para dizer, eu recebi isso de Deus, ó. Tá certo? Tá. Mas os outros precisam. Então ele está fazendo um jogo de fingir que se submete a uma aparência
e explicando para os Gálatas isso, falando, mas isso não tem a mínima importância para mim. O que me importa é que eu recebi por revelação, e uma revelação da graça. E é isso que eu estou pregando para vocês, que a graça reveladora de Jesus Cristo é que salva, mas nós temos que nos preocupar com os pobres. Ponto. Por recomendação e não por lei. Porque não existe lei, nem quanto aos pobres. Não existe lei nem quanto à educação de filho. Existe isso, a graça que a gente tem de compartilhar mutuamente com as nossas metodologias, com as nossas técnicas, as nossas buscas e aprender um com o outro, falar onde que a gente vai chegar nisso. Não sei, vamos tentando, vamos conversando, porque nos resta essa possibilidade da conversa. Né? Então vamos continuar aqui. Aí nós vamos ver como Paulo entendia esse tal de Cefas ou Pedro. Quando ele veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face porque se tornava repreensível. Veja, se é uma estrutura hierárquica, ele não poderia. Claro, imagina aquele menino que era Ricardo, não é? Enfiar o dedo na tua cara e falar: meu, você está fazendo isso na empresa, eu não admito que você faça isso porque você está errado. Você fala, então. Problema vai embora. Paulo ele tem essa autoridade porque ele fala: Pedro é a mesma coisa que eu. Então ele aponta o dedo no nariz dele e ele tem que abaixar a cabeça. Só isso que ele está falando para nós. Assim como qualquer um de nós. Se eu estou falando, você pode apontar o dedo e falar: meu, não concordo, e como a gente já fez aqui. Né? Não concordo e continua não concordando. Pronto, eu vou falar: você está em pecado, tem heresia. Heresia, né? Talvez eu seja mais herege. Né? É isso que Paulo está nos explicando. Com efeito, antes de chegar em alguns lá, de Tiago, né? Tiago, um dos três lá, comia com os gentios. Estava tudo legal, comendo com os gentios, se misturando. Quando, porém, chegaram, ele se afastou. E, por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão, ou seja, os judeus. Quer dizer, Pedro fez uma grande cena, né? Enquanto só tinha gentio, ele comia do jeito dos gentios. E na hora que chegaram os judeus, ele fingiu que não era com ele, não conhecia os caras e saiu fora. Ele falou: o que está acontecendo? E também os demais judeus dissimularam com ele. Dissimularam. Ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando eu vi isso, que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, porque qual é a verdade do Evangelho? Não tem circuncisão, não tem circuncisão. Eu posso trabalhar nessa arena e você naquela, mas aqui na Assembleia está todo mundo no mesmo patamar. Essa é a verdade do Evangelho. Não existe diferença entre nós. Disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeus, vive como gentio e não como judeus, por que ouvir os gentios a viver como judeus? Né? Você vê que a bronca não foi moleza. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Aqui ele está explicando o que é o evangelho dele. Não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está o cerne do evangelho dele. Não tem obediência, não tem lei, tem fé na graça revelada em Jesus Cristo. Ponto final. Se você, Cefas, está vivendo de uma forma errada, você está na mentira e você tem que ser repreendido. Ponto final, acabou. Essa é a briga. Agora, ele não está falando com ninguém menos do que a grande coluna da igreja. Ele está falando: para mim, esse cara é um de nós. Se ele está fazendo besteira, vai lá e aponta o dedo, porque ele está errado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também chamados achados pecadores, qual é o pecado? Voltar à lei. Porque quem me diz que eu peco? A lei. Cristo não diz que eu peco, porque eu estou na graça. Não tenho mais ninguém que me diz: não beberás coca. Uma vez que esse copo essa lei foi tirada da minha frente, eu posso beber coca. Agora você volta a impor essa lei, você se torna pecador novamente, ou passível de pecado. Fomos nós também achados pecadores? Dar-se-á, caso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruir,
Ou seja, o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo, destrói a obediência à lei. O Velho Testamento nos serve como metáfora e não como obediência, algo a ser observado. A mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, a obra de Cristo é exatamente essa crucificação para a lei. Ou seja, eu morri para a lei, não tem mais lei para mim. Não tem o que obedecer. Esse é o problema do cristianismo. E por isso nós inventamos tantas leis. Outro dia a minha filha Alexa conhece uns mormons, e os mormons não podem beber Coca-Cola, tomar café, guarda o sábado, não sei o que. Ela foi para a Esther e falou: mãe, o que a gente tem que fazer para ir para o céu? A Esther falou: ama o teu próximo e ama a Deus. Não, mas eu tenho uns amigos que são mormons. Ela contou, eles têm um monte de regra, eu queria ter uma regra. A Esther falou: você tem a regra mais difícil de todas, amar o próximo e a Deus, e o resto você faz o que você quiser. Ela ficou assim pensando: que lei é essa? Que não é lei. E isso é o nosso problema. Estou livre, né? Sou livre para amar, né? O que é mais difícil. Porque uma coisa é você dizer, está escrito na lei, vai lá e abra o Vila Criar, faça trabalhos sociais. Você tem a lei, você abre o trabalho social, você está livre. Outra coisa é dizer, não sei o que você faz. E aí você ama aquilo e produz aquilo. É uma outra dificuldade. Porque você tem que fazer por amor. Enquanto você não amar o miserável, o empobrecido, você nunca vai abrir o Vila Criar. Mas somente depois que o teu coração ama o próximo, é que você pode se disponibilizar, sem lei. É esse vazio que gera o cristianismo. Que a gente não tem lei que nos diz abra um trabalho social, ou dê o dízimo, ou vá domingo na igreja. Não tem lei nenhuma. O que tem? Tem o amor. E aí que é graça pura, né? Aí nos complica a história. Porque nós estamos num vazio de como estabelecer a relação, como eu educo meu filho. Não tem lei. Então como que faz? Vamos contando um para o outro e tentando achar meios dentro da nossa cultura familiar, dentro das nossas histórias, um meio mais viável. Bom, aí Paulo conclui: logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, que tipo de vida é essa? Né? Eu acho que a gente poderia, semana que vem, só ficar nesse versículo aqui, à luz disso, porque esse versículo é complicador. E esse viver que agora tenho na carne, vivo em fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Ou seja, uma vez que eu volte à obediência da lei, a guardar os sábados, a dar dízimo, a ter que ir domingo na igreja por obrigação, eu anulo a graça. Porque aí eu já estou fazendo coisas por obediência a uma lei. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então qualquer atitude que seja regulamentada por lei como meio de salvação, anula a cruz. E a cruz não vale mais para nada. Então por isso que eu prego contra o dízimo. Por quê? Porque é uma obrigação que anula a cruz. Eu não sou salvo mais, a minha vida, né, a minha integridade, não é salvo mais por uma fé em Cristo, fé definitiva. Não, eu tenho que pagar o dízimo. Portanto, o dízimo é maior do que a cruz. Que anulou a cruz. Claro que é conveniente. Então qualquer coisa, desde a circuncisão até qualquer outro aparato da lei, anula a cruz. É o que Paulo está falando. Se você fizer isso de obediência, anulou a cruz. E essa é a briga de Paulo. Porque Pedro se tornou repreensível. Então, mas aí você está falando de uma intenção. Se você fizer qualquer coisa que esteja dentro da lei, mas por amor, por exemplo, dar o dízimo, Claro. não, eu quero... Isso. Claro, se domingo você vai lá e fala, pô, eu compreendo que o trabalho que o Ed faz nesse lugar é um trabalho importante, motivador, mas que eu entendo que tem custos e tudo mais, eu amo esse negócio, eu vou participar. Com quanto? Quanto você quiser. Desde 1 centavo até $1 milhão todo mês. Você é livre.
Não está fazendo por lei, você está fazendo porque você entendeu a tua relação com aquele espaço, com aquela obra, com aquele tempo, com aquela coisa toda. E Ou você, qualquer outra, né? qualquer outra. Não, eu não vou dar, não é, eu vou estar no Vila Real. Não, Ou não vou estou aumentar o salário falando, do não tô falando empregado. de dízimo, qualquer outra situação. Sim, estou usando o dízimo como um exemplo muito quantitativo, né? Mas qualquer. Tem gente pregando que a igreja tinha que se reunir no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. Besteira, porque isso está na lei, não está na graça. Qual é o dia da igreja? Todo dia. O dia que você está em amor é o dia que você está na graça. Então você está o tempo todo na graça, ou em tempo algum, ou alguns momentinhos. É isso que angustia essas pessoas. Porque você não Tem uma regrinha. não cria regra. Aí você fala, mas então como eu falo? Pela graça. Vai crendo e vai levando. E aí discute-se igualmente, sem que ninguém seja superior. Eu posso até ter conhecido um pouquinho antes o livro, mas isso não traz para mim nenhum valor a mais. Eu sei onde estão os textos mais do que você, mas por vezes a revelação não tem nada a ver com Bíblia. O jeito que você educa as tuas filhas pode trazer para mim subsídios que eu, preso ainda a muitos ranços, não tenha compreendido. Então por isso tem que ser liberado. É assim que eu, entendeu? O jeito que eu estou entendendo igreja. Igreja é um lugar que não tem regra. As regras a gente vai